Eu me volto nesta manhã à palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Leremos versículos 17 ao versículo de número 19. Abra comigo esta porção das Escrituras. Mateus, capítulo 5, versículo de número 17. Estas palavras do Senhor Jesus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Neste versículo 17, que será o foco de nosso pensamento nesta manhã: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Bem, o título desta meditação nesta manhã sobre o ensino do Senhor Jesus sobre a lei. Jesus Cristo ensina a lei. E meus queridos amigos, você se recorda, em nosso contexto aqui de Mateus, que o Senhor Jesus Cristo acabara de iniciar o seu ministério público em Israel como Messias de Deus, pregando a palavra de Deus, cumprindo os sinais apontados pelos profetas para a sua messianidade. E era importante para o Senhor Jesus Cristo que logo no início do seu ministério público, ele declarasse o que ele veio fazer. Era de necessidade singular, de vital importância, que ele expressasse, que ele declarasse à mente das pessoas o que ele veio fazer neste mundo. Quem era Jesus Cristo? O que ele iria fazer? Qual era a sua missão, a sua intenção? As pessoas perguntavam. Será que ele veio para subverter a religião dos antepassados? Será que Jesus Cristo veio como um revolucionário para lançar fora todas as medidas, padrões e tradições? As pessoas se perguntavam isso. Os judeus se perguntavam o que ele veio fazer. Será que ele veio subverter a lei, a religião, o templo? Será que ele veio lançar fora todas as coisas e trazer de volta, ou melhor, criar ou estabelecer uma nova ideia, um novo caminho, um novo parâmetro? O Senhor precisava, era necessário que ele declarasse logo no início do seu ministério o que ele veio fazer. E é exatamente isso que ele está fazendo no versículo 17, declarando o que ele veio fazer. Não cuideis, diz ele ali, aquela grande multidão, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ele veio para cumprir o que estava na lei, e ele veio para cumprir os escritos dos profetas. E aqui em seu ensino e treinamento dos discípulos, ele já havia separado a principal parte dos apóstolos, discípulos, não todos ainda, naquele grande sermão do monte, seu contexto do capítulo 5, um sermão pregado talvez a maior de todas as multidões que cercaram o Senhor Jesus Cristo, milhares e milhares de pessoas. O Senhor passa logo no início do seu ministério a lidar, observe você, e a corrigir certos erros religiosos que imperavam na religião de Israel. Ele declara a sua missão, ele declara o que ele veio fazer: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas cumprir. Então ali naquele sermão, a partir desses versículos, ele passa a corrigir certos erros religiosos que imperavam naquela cultura, erros que foram introduzidos gradativamente pelos rabinos, pelos escribas, pelos fariseus e sacerdotes e saduceus. E para fazer isso, isto é, para corrigir ensinos errados, obviamente, é necessário primeiro que o Senhor estabeleça a ortodoxia do seu próprio ensino. A sua autoridade será estabelecida pelas suas palavras, pelo cumprimento das profecias, pelos seus milagres, pela sabedoria que vem do alto. Mas é necessário que ele estabeleça a ortodoxia do seu ensino, que o seu ensino não é divergente do ensino de Deus no Antigo Testamento, que o ensino do Filho não contradiz o seu próprio ensino no Antigo Testamento. E é isso que ele passa a fazer aqui. Ele está dizendo àquela multidão de judeus, de líderes religiosos, de pessoas comuns que o cercavam: não cuideis, amigos, não cuideis, ou não pensem que vim aqui para destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. E o que ele está com efeito dizendo, fazendo, é dizendo que eu não vim para destruir a lei moral, os 10 mandamentos. Eu não vim para contradizer a lei cerimonial, embora aquela lei cerimonial haveria de passar, uma vez
que o Senhor Jesus cumprisse o seu propósito da lei cerimonial, ela chegaria ao fim. Mas ele está dizendo: eu não vim para destruir a lei moral, os 10 mandamentos, e eu não vim para contradizer a lei cerimonial, a lei civil dada por Deus à nação. E conforme eu vou corrigindo estes erros, tanto agora aqui no Sermão do Monte, quanto ao longo do meu ministério, assim por dizer, o mau ensino dos escribas e dos rabinos, eu não estarei contradizendo a lei de Deus. Eu não estarei deformando, contradizendo o ensino do Antigo Testamento, mas eu estarei retornando ao ensino original do Antigo Testamento que os escribas e os fariseus torceram. Assim este versículo 17: não cuideis que vim destruir a lei. Bem, era necessário que o Senhor Jesus Cristo estabelecesse em seu ensino, logo no início, a sua ortodoxia. Era necessário que ele estabelecesse aos ouvidos daquela nação religiosa que o seu ensino estava em harmonia com a lei, com o Antigo Testamento. Bem, queridos amigos, deixe-me fazer um parêntese explicativo aqui. A palavra reforma, nós ouvimos muito hoje em dia, não é verdade? Ela possui vários significados na língua portuguesa, mais de 2 na verdade. Por exemplo, deixe-me dar apenas 2 significados. A palavra reforma é muito utilizada, no meio político, não é? Sobretudo em dias como esse. Reforma. As coisas vão mudar, não é? Nós vamos trazer reforma, o tempo novo já chegou, o tempo novo está no ar, algo novo vai acontecer, algo melhor, algo novo. Eu vou fazer reformas, dizem os políticos, eu vou trazer algo novo. Na política, então, a palavra reforma, ela tem a ver com algo novo. No meio político, falar-se sobre reforma tem a ver com novas ideias, novas propostas, novas diretrizes. Ela tem esse significado, mudar a ordem das coisas, não é? Acabar com essa panelinha aí, estabelecer algo novo, trazer algo diferente, mudar, introduzir algo novo. É engraçado, não é? Parece que esse é o único lema utilizado pelos políticos. Desde que eu me entendo por gente, todo novo político pode estar aí, a família dele por 30, 40 anos no poder, as mesmas diretrizes. Nós somos o novo. Nós representamos o novo, aqui está algo novo, nós vamos acabar com essa bagunça, nós vamos acabar com esse curral eleitoral, essa panelinha e trazer o que há de novo. Nós representamos o novo. Parece que todos eles querem incorporar o novo. E a ideia do novo, a reforma, as novas diretrizes, a palavra reforma no meio político traz essa ideia de algo completamente diferente, algo não visto antes, algo novo. Mas, queridos, na igreja, o uso religioso da palavra reforma pelo menos deveria significar algo completamente diferente do que significa no meio político. A palavra reforma, em teologia, ou melhor dizendo, na igreja, no meio religioso, significa algo bem diferente do que ela significa no meio político. Ou pelo menos deveria significar. Reforma na igreja é retornar aquilo que se intencionava ser no início. Reforma. Dar uma marcha ré a forma original e anterior. A palavra reforma, na igreja, no meio religioso, traz essa ideia de voltar àquilo que era, de trazer de volta a forma anterior. As coisas perderam a forma, saíram do eixo. É voltar, é dar uma marcha ré àquilo que foi instaurado, estabelecido como correto, como verdadeiro. Na Reforma Protestante, por exemplo, do século XVI, Lutero e outros líderes, o que eles fizeram? Eles voltaram à palavra de Deus. A ideia da reforma, as 95 teses de Lutero, não é, fixadas na porta daquela igreja de um castelo, era uma contestação das ideias erradas do catolicismo romano. Ele desejava que a sua igreja voltasse à forma original, voltasse à palavra de Deus, aquela forma que tinha no começo. Ali estava a Igreja Católica Romana, ensinando justificação, ou ensinando salvação por meio de méritos humanos, ensinando que uma pessoa tinha acesso a Deus, a Cristo, pelo intermédio de padres, de sacerdócios, ensinando que as pessoas eram regeneradas espiritualmente pelas águas do batismo. Ali estava a Igreja Católica, longe, distante do padrão da igreja bíblica iniciada no primeiro século. E ali estava aquela igreja dominante em todo o mundo, em toda a Europa, em todos os lugares, com um pouquinho de Bíblia e um montão de ensinos dos papas e dos seus conselhos. E Lutero e os demais reformadores, eles apontam de volta a igreja, de volta para o modelo bíblico. Reforma ali foi voltar ou buscar voltar à forma original. Os reformadores, eles desejaram buscar ou voltar à palavra de Deus. Salvação pela graça somente, não pelos méritos humanos. Salvação, uma obra de Deus, pela dádiva da fé, um dom de Deus, e que acesso a Deus, a Cristo Jesus,
Você não precisa da igreja ou dos padres. Você tem um acesso direto a Deus por meio de Cristo Jesus para a salvação e para a comunhão com Ele. E que regeneração é uma obra do Espírito Santo. Ou seja, isso é voltar à Bíblia. Isso é voltar ao ensino original da palavra de Deus. Não uma mudança completa das coisas. Não trazer algo novo. Não lançar fora o que for estabelecido e trazer algo completamente diferente. A reforma no meio religioso, na igreja, é voltar à forma bíblica original. Assim, reforma religiosa é voltar ao padrão bíblico. Queridos, aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus determinou no início, as doutrinas da Bíblia, não é como a reforma política que remove tudo, que destrói tudo, que tenta estabelecer novos fundamentos, novos paradigmas. Não. É levantar os padrões derrubados, é voltar à forma, ao modelo que o Senhor estabeleceu. E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo no início do seu ministério. Ele diz: não cuideis que vim destruir, remover a lei e os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. Essa é a sua reforma. Você percebe? Ou seja, antes dele corrigir os erros religiosos, ele anuncia o que vem fazer e ele anuncia a sua posição em relação à lei e à religião dada por Deus através de Moisés àquela nação. A sua ortodoxia, que o seu ensino estará em harmonia com a lei de Deus, que a sua postura e o seu ensino não contradirá a palavra de Deus. E o que isso significa? Bem, que quando o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, ele veio para cumprir e para ensinar o significado correto do ensino do Antigo Testamento. Foi isso que ele veio fazer. Os judeus haviam negligenciado isso. Eles haviam esvaziado a lei e haviam esvaziado os profetas e adicionado suas próprias ideias, interpretações e tradições e criado uma superestrutura tão estranha à palavra de Deus, tão estranha ao ensino da palavra de Deus. Mas Cristo traz a lei e os profetas de volta à luz. Não cuideis que vim destruir a lei, os profetas não vim destruir, mas vim cumprir. Bem, a lei se refere, obviamente, aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, não é? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. É um termo usado para aquele grupo de escritos de Moisés. E os profetas quer dizer os livros que os profetas escreveram. Ou seja, é uma frase, uma maneira de dizer que se refere a todo o Antigo Testamento. As leis dos profetas envolvem tudo, até Salmos, Esther e todos os demais livros. É uma maneira do judeu representar a lei, ou melhor, o Antigo Testamento. Uma referência a ele. O Senhor está logo no início do seu ministério. Estou enfatizando este ponto porque é de gigantesca importância para nosso raciocínio nesta manhã. Dizendo às pessoas, declarando a sua missão, declarando a sua doutrina e dizendo que ele não veio para acabar com a autoridade do Antigo Testamento, mas para cumpri-la, mas para restabelecê-la, mas para firmá-la, porque esta é a lei de Deus. Bem, de que maneira ele fez isso? De que maneira o Senhor Jesus cumpriu a lei e cumpriu os profetas? Bem, em parte ele cumpriu através do seu caráter, da sua postura, do seu caráter perfeito, a maneira como ele viveu, tão diferente dos rabinos, tão diferente dos escribas de seu tempo. Em sua maneira de viver, ele cumpriu o que a lei determinava, a justiça da lei, em suas palavras, em suas ações, em seu amor por Deus, em sua submissão à palavra de Deus. Ele cumpriu a lei e os profetas. E ele cumpriu também de uma outra maneira. Ele cumpriu a lei no sentido em que ele cumpriu as predições, ou melhor, as predições da lei, aquilo que a lei intencionava. Você sabe que a lei cerimonial, todas as cerimônias religiosas dos judeus no templo e no tabernáculo, era uma espécie de profecia, não é? Porque era um ensino que apontava para o Salvador. Aqueles símbolos belos e interessantes dentro do templo, aquelas pequenas incrustações na madeira, romãs e certas outras coisas, o anjo apontando, sendo bordado na cortina entre o santo e o lugar santo e o santo dos santos, todas aquelas figuras, o sacrifício, a forma do altar, tudo aquilo era uma mensagem apontando para a vida, a obra do Senhor Jesus Cristo. Era uma profecia, assim por dizer, apontando para aquilo que ele faria e cumpriria em sua vida, em sua missão. E o Senhor Jesus Cristo, ele vem e ele cumpre todas essas predições da lei
em sua vida e em seu sacrifício. Ele veio para cumprir todas essas profecias. Ele veio para estabelecer estas coisas. O Senhor Jesus Cristo, assim, ele cumpre a lei. Porque aquilo para o qual a lei apontava, ele veio, ele viveu, ele morreu, ele sofreu da maneira exata e determinada por aqueles símbolos e figuras. Você sabe que a lei cerimonial passou, não é? Você sabe por quê? Porque todas aqueles aspectos da lei cerimonial eram profecias. E uma vez que aquelas profecias foram, assim por dizer, cumpridas pela vida do Senhor Jesus Cristo, elas passaram. Elas apontavam para Cristo, elas falavam sobre o seu sacrifício. O Senhor veio, entregou a sua vida, viveu perfeitamente o que aqueles símbolos apontavam e diziam, e assim a lei cerimonial passou, porque a profecia foi cumprida. Quando ele veio, queridos, todos aqueles símbolos foram cumpridos, foram concluídos, serviram para o seu uso e assim foram cumpridos. E é por isso que a lei cerimonial se foi, porque Cristo já veio e ele cumpriu. Então Cristo cumpriu a lei no sentido de que ele obedeceu a lei perfeitamente. Ele cumpriu a lei. Você sabe, nos diz a palavra de Deus, que ele nasceu sob a lei. Ele viveu sob a lei. A sua vida toda inteira foi assim. Toda a sua vida foi sob a lei de Deus. Ele obedeceu aos seus pais: honrarás o teu pai e a tua mãe. Ele foi ao templo para os sacrifícios. Nos sábados, como era o seu costume, ele estava nas sinagogas cumprindo o 4º mandamento de todo o coração, adorando ao Senhor. Ele amou a Deus sobre todas as coisas. Ele amou ao próximo mais do que qualquer outra pessoa. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos próximos. Então você sabe que ele cumpriu o significado de toda a lei, ele se submeteu a cada ponto da lei, ele nunca quebrantou a lei. Então são registradas estas coisas no Novo Testamento, e toda a revelação de Deus no Antigo e no Novo Testamento está agora entregue. Assim ele cumpre a lei, ele cumpre toda a lei, ele vive perfeitamente aquilo que Deus pela sua lei exige do ser humano. Como homem, ele vive toda a lei, e ele adquire os méritos para salvar muitas e muitas pessoas, toda a sua igreja. E ele cumpre a lei em um outro sentido também, no sentido em que ele nos dá a última parte da lei. Amigos, Jesus Cristo, nos diz a palavra de Deus, é o cumprimento da lei. Não é isso que diz Hebreus e Romanos, que Cristo é o cumprimento da lei? E aqui ele está dizendo a mesma coisa: não vim para destruir a lei, os profetas, vim para cumprir. E ele cumpre a lei no sentido que ele nos dá a última parte da lei. Aquelas cerimônias seriam vazias sem Cristo Jesus. Aqueles milhões de sacrifícios, lavagens cerimoniais, todas aquelas lavagens dos objetos, das roupas, das casas, das mãos e tantas coisas, seriam símbolos vazios se Cristo não tivesse vindo e cumprido todos aqueles símbolos. Ele cumpriu, e assim ele completa o ensino e o significado de todas aquelas coisas. Ele finaliza, ele completa. E então estas coisas, como eu mencionei, são todas registradas no Novo Testamento, e toda a revelação progressiva de Deus no Antigo Testamento, pelos símbolos da lei cerimonial, é completa com Cristo Jesus e é entregue à igreja. Assim ele cumpre toda a lei. É por isso que nós chamamos a Bíblia, a palavra de Deus, de a lei de Deus, completa e entregue ao seu povo. Por isso não cuideis, diz o Salvador, que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. Ele cumpre também no sentido de que ele sofre e ele paga aquilo que a lei de Deus demanda por justiça sobre o pecador. Em outras palavras, ele sofre a punição justa no lugar dos transgressores por quem ele veio morrer. Assim ele cumpre a lei naquela cruz de dor e agonia. Ali ele estava pagando tudo que a lei de Deus exige. Meu querido amigo, se uma lei, você sabe muito bem disso, não é? Se uma lei não possui um mecanismo de punição, não é uma lei, é apenas uma opinião, não é? Se ela não possui um mecanismo de punir o transgressor, ela deixa de ser uma lei de fato. E o Senhor Jesus Cristo, em sua morte e sofrimento, ele cumpre aquilo que a lei demanda sobre pecadores, sendo ele justo e verdadeiro, pagando no lugar de pecadores. Assim ele cumpre a lei. Há um outro sentido em que ele cumpre a lei, no sentido em de que em sua vida ele alcança o propósito da lei. Pense sobre o propósito da lei de Deus dada aos judeus. O objetivo da lei, pense sobre isso, não é reformar o que está torto, colocar de pé
As pessoas cometem seus erros, seus crimes, a lei vem para colocar as coisas de pé e manter uma sociedade andando. O propósito da lei dada por Deus a homens pecadores depois da queda foi de formar um povo santo para Deus, um povo justo, um povo reto neste mundo, uma nação santa, uma geração de pessoas eleitas, separadas por Deus de toda a sociedade, que desse o exemplo da glória e do caráter e da santidade de Deus, e que fosse o berço pelo qual o Salvador viesse ao mundo para todas as nações. Assim ele cumpre toda a lei. De que maneira? Em que pela sua vida e pela sua morte e pelo envio do seu Espírito Santo aos nossos corações, ele forma uma nação santa, um povo eleito, uma geração, um povo adquirido, que irá representar neste mundo a glória, a santidade e o caráter de Deus por meio de uma vida independência do Senhor, colocando em seus corações a lei de Deus para viver. Assim ele cumpre o propósito, o espírito da lei, o objetivo da lei. Ele cumpre a lei. E ele cumpre também, nos diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ele cumpre o que os profetas escreveram. Eu não preciso me delongar neste ponto, você sabe muito bem a maneira como a vida do Senhor, o ensino do Senhor, a maneira como ele foi preso, humilhado, crucificado fora das portas de Jerusalém, e tudo o que aconteceu ali cumpre perfeitamente todas as profecias que foram feitas pelos profetas a respeito do Messias, e às vezes com detalhes tão impressionantes que nos parece que os profetas estão ao pé da cruz de Cristo, anotando e tomando nota, embora escreveram 700, 800, 1000 anos antes desses acontecimentos. Isaías 53, Salmos 22 e tantos outros escritos dos profetas. Ele veio, nos diz o Salvador, para cumprir a lei, para cumprir o desígnio da lei. As leis de Moisés continham muitos sacrifícios, não é? Você lê isso em Levítico, em Deuteronômio, muitos ritos que foram designados para apontar para o Messias. E os livros dos profetas contêm muitas predições e referências à vida, à morte, ao ministério do Salvador. E essas coisas deveriam ser cumpridas pela vinda do Messias. Como poderia então a lei ser destruída? Como poderiam os profetas serem destruídos por Cristo se ele veio para cumprir o que fora escrito a respeito dele? E assim está aqui então o Senhor Jesus, no início do seu ministério, olhando para aquela multidão, estabelecendo a ortodoxia do seu ensino. Ele começa a corrigir erros que haviam se acumulado ao longo dos séculos na mentalidade e na cultura daquela nação. E ele diz com toda clareza: não cuideis, não pensem em vossa imaginação que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. Bem, mas há algo mais aqui nesse versículo 17, antes de prosseguirmos. O Senhor está ensinando os seus discípulos, e a maioria dos apóstolos que estão ali junto com os discípulos, que eles seriam os seus representantes aqui na terra. Seriam eles. Eles acabaram de ingressar na Universidade do Salvador. Eles seriam os representantes legítimos do reino que Cristo estava instaurando, estabelecendo aqui neste mundo. João Batista pregava: arrependei-vos e credes, porque o reino está próximo. Cristo, no início do seu ministério, dizia: o reino está próximo. E então ele dizia logo mais à frente: o reino está aqui entre vós, dentro de vós. Ele veio para estabelecer o seu próprio reino. E os seus discípulos, ele ensina, seriam os representantes do seu reino. E ele passa a ensiná-los sobre, observe, a justiça, a retidão e o caráter daquele reino, a justiça e a retidão do cidadão daquele reino. E tudo isso você vê ele dizer e delinear nesse sermão do monte, nas bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: aqui está o caráter de um cidadão do reino. Bem-aventurados os pobres em espírito, os que choram, os mansos, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Eles serão perseguidos por causa da justiça. Neste mundo eles serão um sal, eles serão a luz deste mundo. E ele começa a estabelecer a justiça do seu reino, que deveria se manifestar na vida de cada crente verdadeiro. E observe então que o padrão, meus queridos amigos, observe isso com calma, para que você não se esqueça, que o padrão que ele estabelece para os cidadãos do reino e para o seu reino está de acordo com os padrões de moral anunciados no Antigo Testamento. O caráter e o padrão de justiça do seu reino e dos cidadãos do reino está de acordo com os padrões de moral anunciados no Antigo Testamento.
O que se esperava de pessoas tementes a Deus no Antigo Testamento é o que se espera agora de pessoas tementes a Deus no Novo Testamento. É o que se espera dos cidadãos do reino. Não cuideis, diz o Salvador, que vim destruir a lei, o padrão da lei. Ou os profetas, não vim destruir, mas vim cumprir. Nós estamos falando aqui sobre justiça, padrões morais, não sobre a lei cerimonial. Espero que todos aqui estejam acompanhando. Nós não estamos dizendo que devem voltar as lavagens cerimoniais, a circuncisão ou coisas como essas. Nós estamos falando sobre a lei moral de Deus contida nos 10 mandamentos. Bem, os oponentes do Senhor Jesus Cristo, os fariseus, os saduceus, os rabinos, os escribas, todos eles consideravam o Senhor Jesus Cristo como uma espécie de revolucionário. E os discípulos dessa casta que você encontra na internet hoje parecem propagar a mesma ideia, não é? Eles pintam a Jesus como uma espécie de revolucionário, de hippie, de comunista, ou o que quer que seja. Eles imaginavam e pensavam que Jesus veio para destruir a lei de Deus, o templo. Eles imaginavam que Jesus era uma pessoa que estava buscando cortar todos os laços com o passado e a lei. E assim eles sempre olharam sobre Jesus Cristo, ao longo de toda a vida de Jesus, ao longo de todo o seu ministério. Você se recorda do seu julgamento, aquele falso julgamento? Eles procuravam por uma testemunha, não é? Que testemunhassem contra Jesus Cristo diante do Sinédrio. Em outras palavras, que falassem essas coisas, que Jesus veio para destruir a lei, o povo, o templo, a nação. E quem eles encontraram? Não encontraram ninguém, mas apareceu ali um coitado, começou a dizer, ele disse, olha, ele vai destruir o templo, eu vim para destruir o templo, não vai sobrar pedra sobre pedra. Eles sempre pensavam assim sobre Jesus Cristo. Você se lembra, não é? Mesmo contra Paulo, depois da sua conversão, como eles acusavam Paulo de ser um transtornador das tradições, da lei de Deus e tantas coisas, de entrar no templo, de perverter o templo com gentios e coisas como essa. De modo que Paulo, ao estabelecer o seu ensino, ou melhor, o Senhor Jesus Cristo, ao estabelecer o seu ensino, ele diz, não cuideis que vim destruir os padrões, a lei e os profetas, mas cumprir. E aqui ele estabelece esta verdade. Ele mostra como seu ministério não estava em colisão com o Antigo Testamento, mas em harmonia. Seu ministério não veio de encontro, mas ao encontro das leis morais no Antigo Testamento. Queridos amigos, o ensino de Paulo é o mesmo de Jesus Cristo. Não há um outro Paulo estabelecendo um outro cristianismo aqui na palavra de Deus. Cristianismo é Cristo. E Paulo ensina as coisas que ele recebeu do Senhor. E a salvação pela graça, por meio da fé ensinada por Paulo em Efésios, em Gálatas e em tantos outros lugares, é o mesmo ensino do Antigo Testamento. O Antigo Testamento nunca ensinou que alguém seria salvo por meio das obras, por meio de circuncisão ou de ser uma boa pessoa, nascer em Israel. Salvação sempre, sempre, sempre foi pela graça de Deus. De que maneira aquelas pessoas no Antigo Testamento foram salvas, regeneradas e transformadas? Lendo, ouvindo esta mensagem dos profetas, dos símbolos, dos sacrifícios, entendendo, depositando a sua fé, como Davi, Samuel, Ruth e tantos outros, no Messias, como Abraão, o pai da fé, que creu no Salvador, que olhou para ele pela fé no futuro, que se arrependeu de seus pecados e foi salvo por esta fé em Jesus Cristo. Como nós somos salvos hoje, depois de 2000 anos depois de Cristo? Pelo mesmo caminho. Nós olhamos para trás, para o Salvador, crendo em sua obra e vida. Eles se encontram em Cristo, nós nos encontramos em Cristo, todos nós salvos pela graça de Deus. Salvação sempre foi pela graça, e é sobre isso que Paulo está dizendo. E o ensino de Paulo não contradiz o ensino de Cristo. O ensino de Paulo está fundamentado na verdade revelada no Antigo Testamento. Cristo não veio para contradizê-la, mas para estabelecer aquele ensino, e é isso que nós temos. Assim, estas palavras, não cuideis, e ele diz isso a você e a mim nesta manhã, que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Um jota, bem, não significa a letra J aqui na nossa Bíblia, no nosso alfabeto, mas é a maneira dos tradutores usarem para representar a pronúncia da palavra iota. Iota é a maneira grega de expressar a menor partícula do alfabeto, assim por dizer, hebraico. É a menor letra do hebreu. E tio, aqui nesse versículo de número 18, uma J ou um tio
tinha um ponto de acentuação sobre palavras hebraicas. Há certas palavras hebraicas que têm o mesmo desenho, não é? Mesmo formato, mas que possuem significado, uma semântica diferente, uma pronunciação diferente. Assim põe-se esse pequeno tio, um pontinho minúsculo em cima, para diferenciar. Você sabe isso em português também, não é? Palavras com a mesma grafia, grafadas da mesma maneira, mas com significados diferentes. Por exemplo, a palavra STA, está. Se você põe esta Bíblia. Se você põe um acento no A, está, deixou de ser esta. Esta Bíblia está aqui. E essa é a mesma ideia do tio no hebraico. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo que a menor letra da lei, e que mesmo aqueles pontinhos insignificantes jamais passariam. Um ponto de acentuação, não é? Uma frase que pode ser completamente mudada, uma palavra, se a acentuação for mudada. E o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é apontando para a importância da palavra de Deus, que de modo algum ela poderia impunemente ser negligenciada. Assim vos digo, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino de Deus. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo se cumpra. Bem, nós chegamos à essência de nosso ponto nesta manhã. Pastor, entendi a mensagem. Jesus Cristo está dizendo que depois ele está no início do seu ministério, ele está vivo ainda, ele não foi crucificado, ele não ascendeu ao céu, que logo que ele fosse crucificado e que ele ascendesse ao céu, então a lei e os profetas obviamente ficariam para trás, porque nós estamos no período da graça, na verdade, é isso que ele está dizendo aqui. Não, ele não está apontando para si mesmo, para a sua obra, ele está apontando para o final dos tempos, para o fim do mundo, o retorno dele. Veja novamente, versículo 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. A lei moral permanece até o final dos tempos. A lei moral é para a igreja hoje. A lei moral é para você e para mim. E ele afirma estas coisas com grande autoridade. Bem, o versículo número 19. Qualquer, pois, que violar uns destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Bem, deixe-me explicar algo importante. Quando nós falamos sobre lei, nós não temos em vista apenas uma lei, ou uma família de leis, ou uma ideia da lei. Eu falarei com mais detalhe em alguns minutos, mas haviam pelo menos 3 formas de lei no Antigo Testamento. E às vezes tem como referência a lei do Antigo Testamento, mas tem visto que eram 3 formas. Havia a lei moral, contida nos 10 mandamentos, as tábuas da lei, um reflexo, uma expressão do caráter do próprio Deus. Então Israel fora criado no momento da história, ele foi dado leis cerimoniais, como uma maneira de entrar na presença de Deus e adorá-lo. E porque Israel também era uma nação estabelecida com uma identidade, uma cultura, seus tribunais, etc., etc., lhe foi dada uma lei civil para lidarem, para estabelecerem os seus tribunais, lidarem com o crime, etc., etc., etc. Então mantém em vista essas 3 formas, manifestações da lei. Todas elas, obviamente, manifestavam algo do caráter de Deus. E aqui nós temos Jesus Cristo, o Salvador, lidando com isto. E ele diz: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja este mandamento, e assim então, tendo violado, também ensinar aos homens a violá-lo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Você sabe que os rabinos nas sinagogas e os escribas, eles eram técnicos da lei. O que eu quero dizer por técnico da lei? Eram pessoas especializadas na letra. Eles contavam o número. Eles sabiam exatamente qual era a palavra que estava no meio do Antigo Testamento. Eles eram técnicos, não é? Eles lidavam com a lei de uma maneira um tanto fria, um tanto técnica, como, por exemplo, um estudante de anatomia, num curso de educação física, enfermagem, medicina, etc., que estuda um cadáver.
Ele estuda aquele corpo, aquele ser humano, entre aspas, de uma maneira técnica, fria, né? Bem, aqui está a pele, várias camadas da pele, levanta aqui, aqui tem o osso, aqui os tendões, aqui o músculo, os órgãos, de maneira morta, fria, técnica. Ele quer conhecer aquele cadáver, a anatomia, os ossos, os nomes, tantos nomes, etc. Assim eram os fariseus, assim eram os rabinos, assim eram os escribas. Eles eram técnicos do Antigo Testamento. Eles conheciam pormenores. E em seu ensino, em seu estudo, eles tinham se esquecido que a lei possui um espírito, que aquele cadáver era uma pessoa, ainda embora morta ali, obviamente, na minha ilustração, que a lei não é um cadáver morto, que pode ser estudado assim como fazem certos teólogos em nossos dias, que tomam a palavra de Deus de uma maneira técnica, se esquecem que é um espírito, e conseguem entrar em debates e ofender uns aos outros, esquecer que Deus é santo e usar palavras que você jamais poderia ouvir dentro da igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque eles se tornaram técnicos da religião, ouvintes profissionais da palavra. Assim eram os fariseus e os escribas. Deixe-me exemplificar o que eu quero dizer por técnico da lei. Por exemplo, os rabinos, eles dividiam toda a lei, essas 3 leis espalhadas pelo Antigo Testamento, em 613 mandamentos. Eles contaram o número de mandamentos. Farás isso, não farás aquilo. Mandamentos, comandos. Desses 613 mandamentos que eles encontraram ali, tanto na lei moral, como na lei civil, como na lei cerimonial, eles consideravam 248 deles como sendo mandamentos positivos. Faça isso, farás isso. E 365 como sendo mandamentos negativos. Não farás isso. Entenderam como é organizada a lei na mente deles? Eles eram técnicos da lei. E eles tinham muitos debates entre si, eram muito orgulhosos, gostavam dos debates. E eles debatiam coisas do tipo: qual é desses mandamentos, desses 613 mandamentos, o mais importante, o mais pesado, o mais consequente? E qual é o menos consequente, o mais leve de todos eles? Alguns rabinos, por exemplo, consideravam o mandamento, o comando, que está em Deuteronômio 22, versículo 6, como mais leve, mais inconsequente. Deixa eu me abrir para dar um exemplo para você. Deuteronômio 22, 6. Eles diziam: bem, eu creio que desses 613, esse aqui é o mais inconsequente, o mais leve, o menos importante de todos. Deuteronômio 22, 6, que diz o seguinte: quando encontrares pelo caminho, veja que é Deus revelando o comando, quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore ou no chão com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe, vejam, não tomarás a mãe como os filhotes. Para eles, esse comando era o mais inconsequente, o mais leve, não é? De todos. Eles tentavam fazer essa gradação do valor dos mandamentos. Parece que eles não entendiam o simbolismo aqui do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Deixa a mãe ali, não é? Você precisa se alimentar desses ovos, está passando fome, deixa a mãe. Há outros que dizem: não misture ou não cozinhe o bezerro com o leite da mãe. E as pessoas se esquecem deste Deus de amor e misericórdia no Antigo Testamento. Mas os rabinos faziam isso. Esse é o menos consequente. E eu creio que no que se refere ao mais pesado, ao mais importante, parece que eles queriam ser o primeiro mandamento da lei moral: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu digo isso porque há aquele incidente, não é? Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 27, quando um doutor da lei, isto é, um desses rabinos, um desses escribas, vem ao Senhor Jesus Cristo com aquela pergunta. Um doutor da lei, um técnico da lei, Lucas 10, 27, e nós vemos essa interação entre o Senhor e ele, e o diálogo segue da seguinte maneira: e eis que se levantou, 25, um certo doutor da lei, um desses técnicos da lei, tentando o Senhor, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E outro evangelho nos é dito qual é o maior dos mandamentos, e é o Senhor quem responde. Assim nos parece que na mentalidade deles, eles tomavam este mandamento como mais pesado, assim por dizer, e aquele outro lá dos passarinhos como mais leve. Eles graduavam os mandamentos. Eles tinham essa postura técnica com os mandamentos. Agora, essa postura, o que é mais importante na Bíblia, o que é menos importante na lei, etc., eles aplicavam esse relativismo a todas as leis, não só as leis cerimoniais, como esta que nós acabamos de ver em Deuteronômio, mas eles aplicavam esse relativismo, essa gradação também, veja você, pasme você, à lei moral. E eles discutiam em suas escolas de rabinos, escolas rabínicas, procurando estabelecer qual era o mais importante mandamento da lei moral, qual era o menos importante. Por exemplo, desonrar pai e mãe, alguns diziam, não é tão grave quanto roubar de alguém. Adulterar não é tão grave quanto a idolatria.
Você percebe a maneira deles encararem a lei moral. Eles criavam essas regras, seus seguidores, suas escolas de pensamento. E eles não só faziam isso entre eles, em seus encontros, mas lembre-se, eles eram os rabinos da nação, os escribas da nação. Eles se assentavam, se pode dizer, na cadeira de Moisés. Eles não só faziam isso, relativizavam a lei de Deus, como eles ensinavam esses padrões deles às pessoas na sociedade. Eles eram os escribas e os rabinos do povo. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz nestas palavras, versículo 19, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, relativizá-lo, reduzi-lo, pôr água nele, por menor que seja, mesmo de um passarinho, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Você percebe, meu querido amigo? O Senhor Jesus Cristo, no início do seu ministério, ele estabelece a sua ortodoxia. Ele declara que não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la, não para removê-la, não para reduzi-la, mas para cumpri-la. E ele mostra que ele veio reformar e trazer as coisas de volta ao padrão, e que aqueles homens que imaginavam que ele veio para destruir, cortar todos os laços com o Antigo Testamento, eles eram aqueles que reduziam a lei, que destruíam a lei, que lançavam a lei fora. O Senhor veio para estabelecê-la. Assim vos digo, qualquer, pois, que violar, reduzir um destes mandamentos, por menor que seja, e ele passa a ensinar a gravidade dessas coisas. Agora, o ensino do Senhor Jesus Cristo não tinha qualquer semelhança com o legalismo dos escribas, o ensino de Jesus sobre a lei. Não tinha qualquer semelhança com o ensino legalista dos fariseus, escribas e rabinos sobre a lei. E não tinha qualquer semelhança com os escrúpulos dos rabinos. Todavia, tomando essas três formas de lei em conjunto, ele ensinava que haviam questões mais pesadas do que outras na lei. É verdade isso. Em Mateus 23, versículo 23, ele diz exatamente isso. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Assim, de fato, ele observava essas questões mais pesadas da lei. Mas veja, ainda assim, ele insta, e ele está fazendo isso aqui em Mateus 5,18 em diante, que nenhum dos mandamentos da lei moral de Deus poderia ser relativizado, poderia ser diminuído, poderia ser tratado de uma maneira pequena. Cada um dos 10 mandamentos, incluindo o mandamento 4, qualquer um deles, deveria ser amado e deveria ser vivido de todo o coração. Nenhum deles poderia ser anulado. Observe você que ele está ali, não é, no ponto de entrada, assim por dizer, no Novo Testamento, e afirmando a lei no Novo Testamento e apontando o uso e a vida e o cumprimento desta lei para todo o Novo Testamento até o final dos tempos, ensinando a lei moral para os discípulos e dizendo para ele que o padrão de caráter de vida e de justiça de um crente é o mesmo do Antigo Testamento. Será que a lei de Deus não é para hoje? Somos nós antinomianos, antinomos, anti-lei? Será que nós não temos mais 10 mandamentos? São apenas 9, são apenas 2, é a lei irrisória, vivemos na era da graça, precisamos mais de lei, somos crentes ilegais, vivemos ilegalmente, fazendo coisas na igreja do Senhor Jesus Cristo, que não estão de acordo com a vontade de Deus. Meu querido amigo, escreva isso na agenda, no celular, na sua mão. Tudo que você for fazer na igreja do Senhor Jesus, na sua vida, em referência ao reino de Deus, pergunte-se, está isso de acordo com a lei de Cristo? É isso agradável a Cristo? Nós estamos debaixo da lei moral para amá-la, para vivê-la. Ela é uma regra de vida para nós. E assim nós devemos nos perguntar, conhecendo a vontade de Cristo, a lei de Deus, agir desta maneira. Bem, o Senhor Jesus Cristo enfatiza estas coisas e ele ensinava desta maneira. Mas veja isso, cada um dos 10 mandamentos deveria ser amado, vivido de todo o coração pelos discípulos. Nenhum dos 10 poderia ser anulado ou cancelado, nem mesmo o 4º mandamento, que se refere a um dia de descanso, que foi pelo Senhor Jesus Cristo transferido do sábado, o último dia da semana, para o primeiro. O 4º permanece num dia diferente, obviamente, e nós sabemos isso porque o sábado apontava para o velho pacto, o novo domingo para Cristo, o Espírito vindo, a igreja vindo, mas ele continua ali, um dia entre 7
para deixarmos de lado os nossos afazeres e preocupações terrenas, para voltar a nossa mente inteligente para o Senhor em adoração, para colocarmos fora lazeres, preocupações, coisas desta vida, almoços infindáveis com a família e voltar o nosso coração para amar, ler, estudar a palavra de Deus, estar junto, próximo, fisicamente, geograficamente próximo com o povo de Deus na igreja, servindo. Esse é o significado desse quarto mandamento. Ele não é simbólico, faça o que você queira, interprete da sua maneira, dilua. Não, como nós vamos honrar esse quarto mandamento, se não honrando? Como você honraria o mandamento que diz honra teu pai e tua mãe? Não é honrando teu pai e tua mãe, cuidando deles na velhice, na necessidade, etc. De que maneira você honra o mandamento que diz não furtarás, não se apropriando de coisas que não lhe pertencem, de oportunidades que não são sua, de vagas que não são sua? Como você honra o quarto mandamento? Se preparando para o dia do Senhor, para estar na casa do Senhor, e ao longo do dia servindo ao Senhor, junto com o povo do Senhor, enchendo a tua mente das coisas de Deus, obras de misericórdia, levando o evangelho da graça redentora. Se você não faz assim, você não está honrando este mandamento. Sejamos sérios com a palavra de Deus, meus queridos amigos. Veja o que o Senhor Jesus Cristo diz: nenhum deles poderia ser anulado. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Mas observe isso. Como nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo tem em vista a lei moral, e não a lei cerimonial que ficaria para trás, porque na sequência, no versículo 20 em diante, ele toma a lei moral e começa a lidar com os pontos da lei moral: não adulterarás, não matarás, etc, etc, etc. Ele estabelece a lei de Deus, ele lida com os 10 mandamentos, e depois ele exemplifica o espírito da lei por trás das várias outras leis cerimoniais, etc. Veja o versículo 19: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, grande no reino dos céus. Embora tudo que nós recebamos venha da graça de Deus, nada merecido por nós, o Senhor Jesus Cristo, todavia, ele diz que a posição de honra de uma pessoa no reino de Deus dependerá ou será medida com relação ao seu respeito e consideração pela lei de Deus. Não é isso que diz o Antigo Testamento, que Deus ama aqueles que respeitam e tremem diante da sua lei? Queridos amigos, acabemos então com esta ideia simbólica e romântica de amar a Deus, de servir a Deus. Oh Senhor, como eu quero te amar, mas você não está no evangelismo. Oh Senhor, como eu quero viver na plenitude do Espírito, mas você não está aqui no culto de adoração à noite. Oh Senhor, como eu quero ser tudo para ti, mas o teu bolso, a tua mente, o teu talento, a tua influência é para ti mesmo. Verdadeiro cristianismo se submete à vontade de Deus. Ele é real, ele é sincero, ele é verdadeiro, ele é visível, ele é luz e ele é sal no mundo. Bem, essa é a posição do Salvador. Os escribas buscavam notoriedade, os rabinos buscavam fama, popularidade, ter o seu nome como um grande rabino na história de Israel. Eles buscavam proeminência no reino de Israel, e eles faziam isso interpretando a lei daquela forma que nós descrevemos, relativizando, reduzindo o peso, para que as pessoas se alegrassem com sua maneira de interpretar e os seguissem, e os exaltassem. Eles criavam suas tradições humanas que ninguém conseguia cumprir, mas tinha uma aparência de santidade, não é? Filactério, aquelas roupas, etc, etc. E assim eles eram considerados os melhores professores possíveis no reino de Israel, mas no reino de Cristo eles não seriam professores. No reino de Deus, o maior será aquele que de todo o coração submete-se à lei moral de Deus. Então ele diz, na segunda parte do versículo 19, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Bem, aqui está então. Cristo veio para cumprir a lei moral, não veio para contradizer a lei cerimonial que logo passaria. Os cristãos, os seus discípulos ali, todo crente em Jesus Cristo, ele está ensinando, deve manter a lei moral de Deus e não desprezá-la. Amigos, nós não mantemos e honramos a lei de Deus para sermos salvos. Não é por isso que nós honramos esta lei. Cristo aguardou e a manteve para a nossa salvação. Salvação é sempre pela graça em Cristo. Mas depois da salvação, a lei moral de Deus se torna uma regra de vida para as nossas vidas. E aqui está o Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós estamos considerando nesta manhã. O ensino do Senhor Jesus Cristo sobre o crente em relação à lei. Como crentes na palavra de Deus,
Nós somos pessoas que estão debaixo da autoridade da lei moral de Deus. Somos pessoas salvas pela graça de Deus, não por qualquer obra da lei. Não é a manutenção da lei que nos mantém salvos, é Cristo, Ele é a nossa segurança no céu. Mas o fato de nós amarmos a lei de Deus mostra que o Espírito de Deus habita em nós. Tenha você 10, tenha você 30, tenha você 60 anos de fé, você continua salvo pela graça de Deus, preservado pela graça de Deus, nunca pela lei, as obras da lei, perdão. A tua salvação não se torna mais garantida pelo cumprimento da lei, menos segura pelo descumprimento da lei. Nós não fomos salvos por nossos méritos, não podemos perder a salvação por nossos deméritos. Toda a nossa salvação depende da obra de Cristo. E a nossa permanência nessa graça, o justo viverá pela fé, não pelas obras da lei. Todavia, como crentes em Jesus Cristo, nós estamos sob a autoridade da lei moral de Cristo. Isso está em linha com a nossa confissão de fé, não é? Isso está em linha com o que criam os nossos antepassados, não é? Toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nossa confissão de fé batista, 689, que é um resumo apenas das doutrinas que o povo de Deus batista tem crido. E eu recomendo a todo crente ter uma cópia e consultar ela em qualquer dúvida e controvérsia de doutrina. Nossa autoridade é a Bíblia, a palavra de Deus, mas a confissão de fé é um resumo, um registro que você tem no bolso para tirar e conferir em questões de controvérsia doutrinária. Deixe-me citar aqui o que a confissão de fé batista de 689 diz nesse ponto. Ela diz o seguinte, sobre a lei de Deus, quanto à lei de Deus: embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei como um pacto de obras para serem justificados ou condenados por ela, mesmo assim a lei é de grande utilidade para os crentes. Isso porque a lei, como uma regra de vida, lhes informa da vontade de Deus e do dever que lhes cabe, dirigindo e constrangendo-os a caminhar segundo esse dever. Em outras palavras, embora nós não sejamos salvos pelas obras da lei, nosso cuidado e mérito, mas por Cristo e a sua graça incomparável, a lei moral não é lançada fora, não é obliterada, ela continua de pé como um padrão de vida para o crente. Deve ser cumprida, amada, obedecida, e o Espírito de Deus, Deus nos dá o seu Espírito para amar a lei e vivê-la, nos esforçarmos para cumpri-la de todo o coração. Não fomos salvos pela lei, jamais seríamos por nosso cumprimento dela, somos pecadores. Não fomos salvos por nossas obras, nossas migalhas de obras, mas nós somos salvos para estas obras. E estas obras de justiça se manifestam na lei moral de Deus. O padrão desta obra está ali. Assim, a lei moral permanece para nós. Bem, antes de prosseguirmos, deixe-me esclarecer então estas leis. Algo muito importante neste ponto, porque muitas pessoas tropeçam. Tenho visto muitos líderes da igreja em tantas partes tropeçarem, confundirem pessoas de montão, descuidadamente nesse quesito. Nós estamos falando sobre a lei de Deus, não é? Mas qual lei? Qual lei? Bem, amigos, muitas pessoas parecem confusos. Há muitos líderes imprecisos em nossos dias. Pastor, às vezes, um líder, alguém que manuseia a palavra de Deus, precisa ser um pouco parecido com um médico e um advogado. Ele precisa inquirir, perscrutar o significado das palavras. Se supõe que ele produza sentido, e esse sentido deve ser o sentido estabelecido pelo Espírito na palavra. Mas há muitos que confundem, não é? Que obscurecem o conhecimento, não sei se por ignorância, muitos talvez, a maioria, outros maliciosamente para estabelecer suas agendas teológicas. Não percebem que não há apenas um tipo de lei no Antigo Testamento, mas você vê eles falando sobre a lei do Antigo Testamento, ficou para trás, isso é coisa da lei. Qual delas? Qual delas? Eles saem por aí pregando, escrevendo, respondendo perguntas em seus clipes e vídeos, dizendo, não, as leis do Antigo Testamento ficaram para trás, a lei de Deus ficou para trás, nós estamos na graça, na era da igreja, é coisa do passado, o crente não está debaixo de nenhuma lei, fomos libertos da lei. Você não ouve isso o tempo todo? Na introdução de certas respostas a certas perguntas, pode o crente beber? Pode o crente ouvir música mundana? Pode o crente dizer, olha, a lei ficou para trás, nós somos libertos, nós estamos na era da graça. Mas na palavra de Deus você encontra 3 tipos ou formas, manifestações da lei dada por Deus ao seu povo. Você tem a lei moral, você tem a lei cerimonial e você tem a lei civil. A lei moral contida nos 10 mandamentos,
a lei cerimonial dividida nessas várias formas do povo se aproximar como nação de Deus em seu lidar com as coisas, e a lei civil escrita e registrada para que os tribunais pudessem operar. Todas elas entregues por Deus através de Moisés e seus servos. Lei moral, lei que ele escreveu, os 10 mandamentos, tudo aquilo que tem referência sobre a maneira como Deus entregou a lei moral é importante. E nós deveríamos fazer um estudo uma hora sobre isso para você ver a importância da lei moral. As demais leis, cerimonial e civil, foi dada por Deus através de seu servo Moisés. Os 10 mandamentos o próprio dedo de Deus escreve. A lei moral, revelada em Êxodo 20, Deuteronômio 5, é chamada de lei moral porque reflete diretamente o caráter moral de Deus. Como pode isso passar de alguma maneira? Será que só os 9 mandamentos refletem o caráter moral de Deus, o quarto não? Todos eles. Todos eles. A lei cerimonial, contendo ordenâncias simbólicas para adoração, fala sobre como o povo de Israel deveria sacrificar as lavagens cerimonial para que aquele povo fosse santo. Você acha que há algum problema em usar uma roupa, uma camisa que tenha poliéster e algodão? É claro que não, isso não traz impureza, espiritualmente não contamina ninguém, era um símbolo. E o judeu não poderia misturar os tecidos, nem as farinhas. Isso era para incutir na mente deles até a vida do Messias, que eles deveriam ser um povo separado, sal, não tempero, não casar com gentios e tantas coisas, quase parece pesado de se suportar, não é? É para incutir na mente daquele povo de dura cerviz, que eles deveriam ser uma nação santa, um berço santo para a vinda do Messias, separado das nações envoltas. Não havia nada espiritualmente intrínseco naquelas coisas, não comer porco, aquelas coisas, é o que representava um povo santo. Lei cerimonial, símbolos, recursos visuais, como profecia sobre Cristo, até que Cristo veio e cumpriu todas elas. A lei judicial ou civil, como o povo deveria viver em comunidade, lidar com as propriedades privadas das pessoas, tomou emprestado, devolva certinho, por inteiro, organizar seus tribunais, para que aquela nação existisse como uma nação, não é? Por todo o período que foi estabelecido, sob a aliança com Deus e tudo mais que nós vemos. Bem, todas essas leis foram vividas e cumpridas em perfeição por Cristo Jesus, que viveu sob a lei através dela. A lei cerimonial foi cumprida, não é? Por ele, todos os aspectos, pelo seu sacrifício. A lei judicial, civil, ele submeteu-se a ela. A lei cerimonial fica para trás com o cumprimento dessas profecias. A lei civil persistiu enquanto Israel como nação estava em pé. Claro, há muitos aspectos das leis civis de Israel que se espalharam por todas as nações do mundo inteiro. Você percebe que Deus, por exemplo, estude isso, comandou que no topo de cada casa eles não tinham essas telhas francesas de amianto que nós usamos, alemãs, mas um telhado reto, não é plano, e uma escada do lado de fora para subir, e alguém poderia cair, uma criança poderia cair. A lei dispõe um parapeito, mas há um princípio espiritual, não é? Ponha parapeitos espirituais para que a tua criança não caia no inferno e desde a infância seja levada pela onda e a maré. Desliga esse computador, monitore que está ali. Parapeitos espirituais, pai, mãe. Cristo, Deus, Ele próprio cumpre a lei. Ele não daria uma lei que Ele não cumprisse. Ele põe parapeitos espirituais na vida do crente. Uma doutrina maravilhosa chamada preservação, perseverança dos santos. Ele irá nos preservar, nos fazer perseverar, conforme nós nos submetemos à sua palavra, para que eu não caia completamente e me prove um não salvo. Ele vive a lei. Cristo cumpriu essas leis. E aí nós temos então a lei cerimonial, civil. Então essas leis passam-se por dizer, mas a lei moral não. A lei moral foi escrita primeiramente na consciência de Adão e de todas as pessoas. Então, depois de ter sido escrita na consciência de Adão, foi registrada por Deus nas 2 tábuas da lei, escrita pelo próprio mandamento de Deus. É uma lei espiritual essa lei. Nós não estamos falando sobre sábados, luas novas, lavagens cerimoniais, lei moral. Era uma lei espiritual, sempre foi, todas elas eram espirituais. Quando Moisés desce daquele monte com aquelas tábuas da lei, e ele vê o povo em blocos de carnaval, adorando Mamon, em seu zelo espiritual, em sua ira santa, ele lança aquelas placas sobre a rocha e quebra ela em pedaços. Mas o interessante é que Deus não o destrói imediatamente, não é, Moisés? Porque embora ele tenha quebrado as tábuas da lei, ele não quebrantou nenhum dos mandamentos da lei.
A lei de Deus é espiritual. E ela permanece para a igreja hoje. Queridos, não é uma questão de nossa liturgia, mas é o que está por trás dela. Santidade para o Senhor, reverência diante do Senhor. A lei cerimonial, ela permanece, a lei moral, ela permanece. Ela foi escrita por Deus, pelo dedo de Deus. Nenhuma lei cerimonial foi escrita pelo dedo de Deus em tábuas, ou escrita na consciência das pessoas como a lei moral e os 10 mandamentos. Isso mostra, entre tantas coisas, quão especial e permanente ela é. Essa lei imperará no céu também. De fato, a lei civil é uma materialização, a aplicação, é claro, da lei moral, tanto a lei cerimonial também. O espírito da lei judicial, civil, é a lei moral, certamente. Toda lei possui um espírito, não é? Mas a lei moral, os 10 mandamentos, é especial, permanece para sempre, reflete o caráter de Deus. A lei moral não foi anulada com a vinda do Salvador. O Senhor Jesus não dissolveu a lei moral, ele confirmou a sua obrigatoriedade. Não cuideis que vim destruir, ele fala aos discípulos, não aos fariseus. Aqueles que seriam os apóstolos e discípulos e crentes, a luz do mundo e o sal da terra. Bem, queridos, deixe-me abrir agora para enfatizar e firmar estes pontos de nossa última parte. Número de passagens das Escrituras que mostram exatamente isso. E o nosso foco estará nisso nesse restante de tempo. Muito importante para o crente que tem isso claro em sua mente, que a lei moral de Deus é uma regra de vida para o crente. Abra comigo primeiramente em Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, 20. Por isso, diz Paulo pelo Espírito, nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei de Deus moral, Paulo está falando sobre a lei moral, não é? A lei moral deve continuar porque é a lei que define o que é pecado e o que não é. Se você joga a Constituição fora, os códigos civis fora, quem é que vai definir alguma coisa? Se a lei moral é lançada fora, na igreja, como é que nós vamos definir qualquer coisa? Ele está dizendo aqui, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Você e eu não sabemos mais o que é pecado. O pecado deixou de ser definido e exemplificado. Como alguém poderia dizer que a lei de Deus moral passou? Que nós não estamos mais debaixo da lei moral. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ninguém será salvo pelas obras da lei, tentando cumprir a lei de Deus. Mas a lei moral não é anulada simplesmente porque não somos salvos por ela. Ela permanece. Veja o versículo 31 agora. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. No Novo Testamento. Romanos 7, versículo 12. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Paulo afirma que a lei moral é santa, é justa, é boa, ela é espiritual. O que ele está dizendo é a obra do Espírito. Reflete o caráter de Deus, que é Espírito. Por isso que é boa, santa, justa. Volte ao capítulo 7, 21, 23. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Essa propensão, é isso que ele entende por lei aqui. Porque quanto ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então ele diz, mas vejo nos meus membros essa propensão, como que uma outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento que é honrar a Deus, a minha propensão do entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, essa inclinação que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, eu desejo bem e não consigo fazer na perfeição que desejaria. Quem me livrará do corpo desta morte? Em outras palavras, quem me livrará deste corpo, que por ele, de outra maneira, me levaria à condenação se dependesse dele? Aí ele diz, graças a Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito que me foi dado, para amar e viver a lei de Deus. De outra maneira, ela me destruiria. A justiça de Deus, graças a Deus, pela justiça de Deus em Cristo Jesus. Deixa-me correr então, 1 João 3, versículo 3 a 4. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro.
Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei moral, ela permanece em pé. Qualquer que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado, ainda hoje no Novo Testamento, é transgressão da lei. A lei permanece, se não permanece uma pessoa em pecado, não seria transgressora. 1 João 5, de 2 a 3, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, o crente, quando amamos a Deus. E como é que nós amamos a Deus? Guardamos os seus mandamentos, os 10, a lei moral. E ele ainda diz no versículo 3, porque este é o amor de Deus. Veja com muita calma esse versículo agora. O que é amar a Deus? Oh Senhor, aleluia, quero te abraçar, quero te servir, vamos para as ruas. O que é amar a Deus? Sentimentos, ouvindo uma música no YouTube, em casa, no sofá, bons pensamentos sobre Deus? Não, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, queridos, não são pesados. A marca última do verdadeiro cristão, a marca última da verdadeira conversão é que amemos a Deus e obedecemos seus mandamentos. Nós não nos sentimos feridos ou restringidos pelos mandamentos de Deus. Nós valorizamos o padrão, o conselho de Deus. Como Paulo, no homem interior, nós temos prazer na lei de Deus. Aqui então estão apenas algumas passagens que relacionam a lei moral ao crente. Nosso tempo não nos permite seguir em frente, mas talvez você possa fazer um estudo das Escrituras buscando o que a lei é representada no Novo Testamento. Em casa, a lei moral é perpétua, escrita por Deus, tão diferente da lei civil, judicial e cerimonial. Bem, deixe-me falar alguns minutos finais sobre argumentos que as pessoas usam para não se submeter à lei moral de Deus. Argumentos, por exemplo, da liberdade cristã. Você entra na internet, tem os grandes líderes, não é? Já famosos, barba branca, muito tempo liderando a igreja, e são lhe perguntadas coisas várias relacionadas à lei moral. Você é um bom estudante da palavra de Deus, consegue discernir as perguntas, o que está incluso ali, aspectos da lei, não é? Pastor, crente pode beber álcool? Ah, meu querido irmão, porque eu sou um crente, eu estou na era da graça, eu sou livre. Essa é a doutrina da liberdade cristã, não é? Então eu sou livre para fazer o que eu quero. Liberdade cristã. Mas o que liberdade cristã tem a ver com ir no carnaval, beber álcool, ouvir blues, rock and roll, etc? O que liberdade cristã? São professores incautos. Você sabe que liberdade cristã é uma doutrina na palavra de Deus, não é? E como bom médico, bom advogado que você é, o crente que analisa, estuda a palavra de Deus, você vai lá no compêndio, procura doutrina da liberdade cristã. E o compêndio aqui na Bíblia te diz que liberdade cristã não tem qualquer coisa a ver com libertinagem cristã. Liberdade cristã é uma doutrina que fala sobre a minha libertação da culpa do pecado. É uma doutrina que fala sobre liberdade do domínio da lei cerimonial, porque Cristo a cumpriu. Ela fala sobre liberdade do poder e domínio da opressão do pecado. Eu não estou mais debaixo da tirania do pecado. Doutrina da liberdade cristã diz que agora eu tenho liberdade de acesso direto a Deus por meio de Cristo. Eu não preciso de padre, eu não preciso de pastor, eu não preciso de sacerdote, sem necessidade de intermediário humano, sem missa, sem clero. O que isso tem a ver com liberdade cristã? Entregar-se ao álcool ou ao mundo ou o que quer que seja. São professores incautos. E o resultado é que um número de pessoas, uma geração de crentes está agora voltando ao mundo, dando marcha ré de volta ao mundo. Oh, essa igreja é legalista. Legalista? Mas nós não queremos nos justificar pela lei. Legalista é quem tenta ser salvo cumprindo a lei, não é verdade? Nós não estamos pregando aqui salvação pela lei, como nós podemos ser legalistas. Nós pregamos salvação pela fé, pela graça de Deus. Eles querem santidade, essa igreja. Eles querem submeter-se à lei de Deus, fazer a vontade de Deus. Eles querem ter o senhorio de Cristo. Eles querem que Cristo seja o Senhor de suas vidas. Que povo legalista! Eles querem santidade. Claro que nós queremos. Nós queremos Cristo como Senhor. Isso é contrário à minha liberdade cristã. Eu faço no domingo o que eu quero. Se eu quero dormir, se eu quero jogar videogame, ir para a praia, eu faço, eu sou livre, acabou essas leis. Faço o que eu quero o melhor da cultura para mim. Liberdade cristã, esse povo legalista. Você percebe como as coisas são invertidas? Mas um crente que ama a lei de Deus, ele é como Davi, ele medita, ele abre o compêndio de doutrina e vai lá, o que é isso, o que é aquilo, para poder viver uma vida agradável ao justo juiz, ao Pai celestial, uma vida reta,
pela graça e pelo auxílio do Senhor. Não seja intimidado, meus queridos, pela tolice que se espalha pela internet, através de professores incautos e imprecisos. Você tem a palavra de Deus na tua mão. Os 10 mandamentos são tão maravilhosos, criados por Deus para proteger o céu do pecado, para proteger o crente do pecado, do domínio, isto é, do pecado, criados por Deus para manter o crente próximo de Deus, que é santo. Como eu posso entrar na presença de um Deus santo sem esta lei moral, sem vivê-la, sem o auxílio do Senhor? São de grande proteção para cada crente, de grande ajuda e de conforto. A lei do Senhor, ela é perfeita, ela restaura a alma duvidosa, dominada por sentimentos e emoções. Os mandamentos do Senhor, os 10, são preciosos, diz Davi. Dão sabedoria a pessoas simples como você e eu, que não tem nenhum PhD, dão sabedoria ao ponto de você poder dizer: tenho mais entendimento do que os meus mestres na academia. Entendimento, conhecimento, não é? Tenho mais sofia, tenho mais suneses, tenho mais pruneses do que ele. Entendimento, bom julgamento e prudência. Não é isso que busca filosofia? Porque eu medito na tua lei, ó Senhor. Os mandamentos do Senhor me aproximam de Deus. Eu espero que você saiba, os 10 mandamentos não são apenas 10 regras. Não farás, não farás, não farás. Cada um daqueles mandamentos é uma família, não é? Uma família, um cabeça. Cada um dos 10 é um cabeça que representa por trás dele uma família de pecados. Cada um deles, em realidade, proíbe uma família de pecados. Por exemplo, a proibição, Cristo falará sobre isso nos próximos versículos. No próximo domingo nós lidaremos a partir do versículo 20. Mas, por exemplo, o 6º mandamento, não matarás. Esse mandamento, ele não é apenas não pegue uma arma e atire alguém, ele cobre toda uma família de assassinatos. Não é assim na lei, no Código Civil, porque nós achamos que a palavra de Deus é diferente. Esse mandamento, não matarás, cobre toda uma família de assassinatos. Como, por exemplo, matar a reputação de alguém pela maledicência. Não é? Sujar a reputação de uma pessoa por aí, por maledicência. Uma pessoa que faz isso, ele está quebrando o mandamento de Deus. Ele está matando, lançando lama. Chamar a pessoa disso e daquilo, de um demônio, de um estupro, o que é que seja. Você já parou para pensar sobre a lei de Deus? Ira, hostilidade. Também fala sobre não tirar a vida física de alguém. Não matarás. O assassinato é proibido, como todos os tipos de assassinatos. O assassinato de pessoas no ventre, seres humanos no ventre, que receberam uma alma na concepção, está incluso aqui. Você percebe como mais amplo, é mais compreensivo a lei de Deus. Todos eles afirmam sua qualidade positiva e afirmam seu oposto. Qual a qualidade positiva desse mandamento? Não matarás. Parece tão negativo, né? Não faça isso. Qual é a qualidade positiva desta lei? O que ela está promovendo ao proibir certo pecado? Bem, o elemento positivo da proibição de não matar é preservar a vida. É isso que está por trás desse mandamento. Qualquer lei, não é, digna, reta, tem um objetivo real, positivo, correto. Preservar a vida dos indivíduos no trânsito, no trabalho, no ventre, na idade avançada, na sociedade, a reputação, o nome das pessoas. Os mandamentos de Deus são tão ricos, tão gloriosos. Será que um crente da Bíblia aberta, com a Bíblia em sua mão, poderia dizer que a lei de Deus é só para o judeu, passou, ficou para trás? Poderia afirmar que a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, cessou, que foi anulada com a vinda de Cristo, não é para a igreja, para o culto, para a vida cristã? Quão maravilhosa é a lei de Deus. Volte comigo para nós concluirmos a Mateus 5,17. Ouça essas palavras do Salvador. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, na internet, no bate-papo, na sua casualidade a respeito da palavra de Deus, mais do que seriedade, será chamado o menor no reino dos céus, embora o mundo os considere o maior. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. É muito importante conhecer a obrigação perpétua que nós temos para com a lei moral de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Salvador, viveu, guardou e cumpriu a lei moral para o seu povo, e perfeitamente em todas as coisas, sofreu e morreu para garantir a nossa salvação, e então
ele gera, ele cria, através da experiência da conversão, um povo salvo, que irá por eles mesmos amar, guardar, cumprir e viver o padrão de justiça de Deus. Ele coloca isso dentro de nossos corações na conversão pelo seu Espírito. Antes a lei estava escrita em tábuas de lei, por isso que o povo não vivia, mas vos darei um novo coração e inscreverei em vossos corações a minha lei. E agora foi colocado na conversão em todo crente. Eu termino com essas palavras de Romanos 7:22, porque, diz Paulo, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê grande prazer e submissão à lei do Senhor.